Bom dia a todos. Para os que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto e eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta e poder apresentar a vocês mais uma resolução. Ontem eu falei sobre a Instrução Normativa de número 23 de 31 de dezembro de 2014, que revogava a Instrução Normativa 179 de janeiro de 2008, do IBAMA. Essa resolução, essa Instrução Normativa 179, ela trazia no artigo 16 a condição para a qual o animal poderia ser levado à execução, ao sacrifício. E na Instrução Normativa 23, que revoga essa 179, ele já não mais trazia esse item. Por quê? Porque ficou definido os critérios, para o sacrifício animal através do processo de eutanásia, através da Resolução Normativa 37 de 15 de fevereiro de 2018 do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal. Vejam bem, vocês perguntam, o que é que isso tem a ver com a ave combatente? Na minha concepção, amantes da avicultura esportiva, tem tudo a ver. Para que um animal venha a ser sacrificado, deve ser imposto ao mesmo todo um cuidado, controle e rigor que é deliberado e organizado através dessa resolução normativa número 37. E aí eu lhe pergunto, toda assistência é dada a um animal que vai passar pelo processo do sacrifício. Por que não acontece o mesmo quando o animal é a ave combatente? Preste atenção. Essa instrução normativa de número 37, de 15 de fevereiro de 2018 do CONSEA, ela diz o seguinte, uma síntese, e depois eu irei apresentar ela na íntegra nos grupos. O item 2, ele trata dos critérios a serem adotados para o processo da eutanásia. Quais são esses critérios? Dentre os critérios existe o quê? A qualificação do profissional que vai desempenhar e o domínio da técnica. E ainda vai além. Todo esse procedimento tem que ser acompanhado pelo veterinário responsável pelo centro onde irá ocorrer a realização da eutanásia. Existe também, dentro dos critérios, o que é que de fato assegura as garantias dentro dessa resolução normativa para que o animal sofra o processo de eutanásia, ou seja, a morte. Qual é? Literalmente, a indicação são para animais, prestem atenção, são para animais gravemente ferido, impossibilitado para tratamento, com doenças terminais e intenso sofrimento, e animais idosos, sem as condições de corresponder a tratamento. Veja que eu não estou me reportando às questões de experimentos, ou seja, animais que são destinados para experimento científico ou estudo, seja eles dos mais diversos. Eu estou falando que para que um animal seja sacrificado pelo método deliberado nessa resolução normativa, ele tem que ter esses critérios. Estar gravemente ferido, impossibilitado para o tratamento. O nosso animal ele tem uma capacidade de regeneração muito acelerada. O nosso animal, quando apreendido nos espaços de evento, é um atleta, então ele vem de saúde. Ele não está dentro desses critérios e mesmo assim é sacrificado. E o que é que me preocupa? Para um animal que está doente, para um animal que está acometido de uma doença, para um animal idoso que não corresponde ao tratamento, é dado todo um cuidado e a nossa ave, que é uma ave que vem de saúde, não é assegurada em momento algum dentro dessas instruções, seja ela do IBAMA, do CONSEA ou do próprio MAPA. É isso que eu insisto, precisamos criar mecanismos para inserir a nossa ave combatente quando da elaboração dessas instruções normativas. Nós precisamos ter uma voz nesse universo que delibera. Prestem atenção,
No item 4 que eu marquei, diz o seguinte: condições necessárias para a eutanásia do ponto de vista animal. Então vocês percebam, para que ocorra esse processo, é necessário ter os cuidados com alojamento, cuidados na contenção física, evitando o máximo causar sofrimento, medo ou ansiedade e apreensão nos animais. Os mesmos devem ser mortos em um ambiente silencioso, limpo e jamais na presença de outros animais. O ambiente tem que ter uma baixa luminosidade. Você tem que ter uma técnica de mobilização. E ainda diz mais, viu? Se você puder cantar, a música leva uma tranquilidade e um conforto ao animal. Veja, tudo isso está assegurado na Instrução Normativa de número 37. E aí eu lhe pergunto, por que todos esses profissionais que trabalham na elaboração dessas instruções normativas com certeza devem passar o direcionamento de como os órgãos de fiscalização e controle devem tratar a ave quando nos espaços de eventos? E o que a gente percebe é que parece que essas pessoas que são membros, né, dos órgãos de fiscalização e controle, seja ele o policial, seja ele um membro do IBAMA, seja ele um membro do Ministério da Agricultura, quando eles se deparam com as aves combatentes, eles esquecem de todo esse cuidado. Porque se é direcionado aos animais, o nosso animal ele também deve ser agraciado com essa segurança. E o que me entristece mais ainda é que a gente percebe, houve uma apreensão de uma rinha de cachorro pitbull. E para minha felicidade você vê que os veterinários, zootecnistas, biólogos saíam com o animal no braço, sorrindo, alegre e demonstrando para o telespectador que assistia aquela cena de que o animal de fato ia ser bem cuidado. A gente não consegue ver o mesmo trato e a mesma expressão quando nas apreensões dos espaços de eventos da ave combatente. As aves são amontoadas, ferindo o que preconiza a Lei 13.052. As aves são mortas de forma sumária, ferindo essa resolução normativa número 37. As aves são muitas vezes levadas a práticas de crueldade e maus tratos por esses próprios órgãos, porque são amarrados em um cordão, fica ali o dia inteiro sem água, sem alimentação, em um ambiente aberto, ou seja, sujeito ao frio, ao calor. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? É o que eu venho fazendo com frequência, é apenas ser um provocador. Então, nós temos assegurado alguns direitos e o que a gente precisa é organizar esses direitos. E essa resolução normativa de número 37, de 15 de fevereiro de 2018 do CONSEA, ela, ainda que não queira, mas nos beneficia. Você vê que ela retira da 179 o artigo 16 e traz para a resolução normativa número 37 os critérios de sacrifício. O animal só pode ser sacrificado mediante exame, com comprovação de que de fato ele apresenta um quadro patológico que leva um risco real ao parque avícola. Ainda assim, é assegurado ao proprietário um segundo laudo para uma comprovação, seria o direito ao contraditório da prova. Ou seja, precisamos de alguma forma organizar o que é posto como segurança jurídica e elaborar algum trabalho que venha a nos inserir de forma direta, não de forma aleatória ou por suposições ou por achismo. A gente precisa de fato cunhar termos que reconheça como um trato direcionado à ave combatente. E nós, enquanto apreciadores da avicultura esportiva, precisamos nos deleitar sobre esses conteúdos que existem aí favorável a gente e tentar construir algo independente. Então vocês percebem. Resolução normativa número 37 de 15 de fevereiro de 2018 do CONSEA. Se puderem, se debrucem, leiam, se apropriem daquilo que de fato nos interessa e vamos exigir, quando formos vítimas de algumas irregularidades,
o cumprimento do que está preconizado em resoluções, em leis e na Constituição Federal. Um abraço a todos e espero estar colaborando para o galismo.